Imagine um cenário onde a realidade se confunde com o teatro. 3 escritórios idênticos, espalhados por diferentes cantos da Rússia, servem como palco para uma encenação cuidadosamente orquestrada. Em um deles, o líder aparece diante das câmeras, simulando estar em Moscou, enquanto, na verdade, conduz seus assuntos de outro lugar, talvez até mesmo de um refúgio secreto. Não se trata apenas de uma réplica, mas de um projeto meticuloso, desenhado para transmitir uma mensagem psicológica precisa ao público. O ambiente é calculado. Nada de ostentação, nada de luxo excessivo. O design minimalista sugere simplicidade, quase como se aquele fosse o espaço de um gerente dedicado, alguém a serviço do povo, e não de um governante distante. Há anos, é nesse cenário que somos apresentados às decisões mais importantes do país. Um espaço claro, funcional com 120 metros quadrados, localizado no 2º andar de uma residência oficial nos arredores da capital. Cortinas pesadas bloqueiam a visão de fora, garantindo privacidade absoluta. Ali supostamente são feitas ligações cruciais, realizadas videoconferências, recebidos convidados e até mesmo enfrentada a pandemia de 2021, segundo as informações divulgadas. Mas eis a ironia, esse mesmo escritório tem um gêmeo em Sochi, e outro em Novogariovo. Em 2025, por exemplo, quase todas as reuniões transmitidas como se ocorressem no gabinete de Moscou foram, na verdade, gravadas em uma dessas réplicas. A única exceção foi um encontro com líderes parlamentares e um vídeo institucional, ambos registrados no local original. Como descobriram? Jornalistas analisaram centenas de fotos e vídeos, comparando detalhes aparentemente insignificantes, a altura das maçanetas, o acabamento das paredes, até mesmo a disposição dos porta-arquivos sobre a mesa. Pequenas diferenças que revelam uma grande ilusão. Tudo isso levanta uma questão intrigante. Por que tamanha encenação? Seria apenas uma medida de segurança ou algo mais profundo, quase patológico? O que essa obsessão por controle e dissimulação nos diz sobre o homem que governa e sobre o sistema que o sustenta? Para entender melhor, conversamos com o sociólogo Konstantin Gazi, que participou diretamente da investigação que expôs esses fatos. A primeira impressão é de que estamos diante de um espetáculo, uma performance cuidadosamente coreografada. Mas qual o propósito? Segurança ou paranoia? Konstantin não arrisca um diagnóstico psicológico, mas aponta para uma transformação mais ampla. Até 2018, o governante ainda se submetia, em certa medida, às exigências do protocolo e da rotina institucional. Aparecia em eventos, seguia agendas, cumpria rituais. A partir daquele ano, porém, a lógica se inverteu. O Estado passou a se moldar às necessidades pessoais do líder, suas preferências, seus medos, até mesmo suas condições médicas. Se antes o indivíduo servia ao sistema, agora é o sistema que serve ao indivíduo. Esse fenômeno não é apenas uma questão de poder absoluto, mas de como o poder absoluto corrói a própria noção de realidade. O medo comum a todos, quando elevado à escala de um governante autocrático, deixa de ser uma emoção passageira e se transforma em uma força avassaladora. Não é mais o receio de perder o controle, mas a certeza de que qualquer ameaça à sua autoridade é uma ameaça à existência do próprio Estado. E nesse processo, a realidade se dobra às suas vontades. Konstantin compara essa dinâmica ao que ocorreu com Saddam Hussein, não por acaso, mas porque ambos exemplificam como o acúmulo de poder distorce a percepção. Quando a linha entre o real e o imaginário se dissolve, o governante recria um mundo à sua imagem. Não há mais regras, apenas a necessidade de manter a ilusão de controle. E nesse contexto, até mesmo um simples escritório se torna um símbolo dessa distorção, um espaço que existe para ser mostrado, mas nunca verdadeiramente habitado. A pergunta que fica é: até quando essa farsa pode se sustentar? Quando a realidade finalmente cobrar seu preço? Afinal, como bem lembrou o sociólogo, o fim de regimes assim costuma ser tão imprevisível quanto inevitável. E, enquanto isso, o teatro continua. Eis a questão que atravessa décadas, mas nunca perde a urgência. O que o povo russo prefere? Um czar ou um gerente? A resposta, como sempre, está menos nas palavras e mais nos gestos. Um escritório preservado por 12 anos como um cenotáfio de poder não é apenas um espaço, é um manifesto. Cada painel de madeira, cada detalhe dourado, cada sombra projetada nas paredes fala mais alto do que qualquer discurso. Não é coincidência que em 2007, quando a campanha de Dmitry Medvedev ensaiava seus primeiros passos, o Kremlin tenha sido tomado por um debate incômodo. Aquele mobiliário, herdado de uma era anterior, carregava a marca de um tempo que já não cabia na narrativa moderna.
Propuseram-se reformas, luzes mais claras, paredes despidas de ornamentos, uma tentativa de vestir o poder com roupas de gestor eficiente. Mas o que prevaleceu? A inércia, a força do símbolo. Porque no fundo, o povo não escolhe entre um czar e um gerente. Ele escolhe entre o que conhece e o que teme. Putin não é nenhum nem outro, ele é os dois ao mesmo tempo, e é justamente essa ambiguidade que o torna inclassificável. Um líder que governa como burocrata, mas se apresenta como monarca, que fala em números, mas age por instinto, que promete estabilidade, mas alimenta o medo do vazio. E é esse medo que sustenta o sistema. Quando Yeltsin deixou o palco, a Rússia se viu diante de um abismo. Preencheram-no com teatro, partidos de fachada, eleições coreografadas, uma democracia de papelão. Mas hoje nem isso resta. A política se reduziu a um monólogo e o palco a um trono. A pergunta que não quer calar é: será possível repetir o truque? Em 1999, a transição foi um espetáculo de ilusionismo. Um presidente bêbado deu lugar a um desconhecido, e o país aceitou a mágica como se fosse destino. Mas hoje a plateia está cansada. O roteiro não convence mais. A máquina de simulação, outrora eficiente, agora rende como um mecanismo enferrujado. E quando a ilusão se desfaz, o que sobra não é um vácuo, mas um colapso. Não um colapso ruidoso das revoluções, mas o lento desmoronar de uma estrutura que se apoiava em rituais, não em alicerces. E aqui entra o papel dos cúmplices. Jornalistas que transformam notícias em hinos, burocratas que assinam decretos como se fossem ordens divinas, intelectuais que justificam o inevitável. Todos eles sabem que o sistema não se sustenta pela força, mas pela cumplicidade. E é por isso que quando a cortina cair não haverá heróis, apenas vítimas de uma farsa que durou tempo demais. Mas não se engane, o fim não será anunciado com trombetas. Será como o desbotar de uma pintura antiga, como o apagar gradual das luzes em um teatro vazio. E quando a plateia finalmente perceber que o espetáculo acabou, restará apenas uma pergunta: o que fazer com os escombros?